alguns meses estudando essa palavra, lendo, anotando, e o Senhor me fez ler esse texto aqui. Nunca preguei com um tema assim, mas essa é a primeira vez que eu li. O Senhor colocou um tema no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Se diz: a candeia e o seu destino final. Dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós já dissemos aqui algumas vezes. A gente chamou Jesus Cristo para que Jesus Cristo volte logo, para que Ele venha nos buscar. Mas aí pairou a pergunta ao meu coração, e aí eu fiquei pensando, remoendo, se no piscar de olhos, pastor Alessandro, Jesus Cristo decidisse vir nos buscar agora, nesse exato momento, qual seria o nosso destino final? A gente está aqui dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o que eu vou pregar aqui é uma continuidade exatamente do que o Dan começou a pregar aqui. O texto que nós lemos vai nos mostrar uma ideia de Jesus Cristo contando para os seus discípulos. Jesus, após descer do monte, depois de ele escrever o sermão da montanha, ele vai juntar os discípulos para uma conversa. Ele vai começar a contar algumas parábolas para os seus discípulos. E aí Jesus, por diversas vezes no seu ministério, ele vai contar essa mesma parábola, a parábola da candeia. Só que nessa história, nessa parábola que Jesus conta, Jesus vai impor para os seus discípulos o seu padrão. Jesus vai expor para os seus discípulos qual é o padrão de Jesus Cristo. Tanto é que o texto que nós lemos, ele vai dizer a seguinte mensagem: ninguém acende uma candeia e a cobre com um vaso. Ninguém acende uma candeia ou coloca debaixo da cama, mas sim coloca num velador, para que ela possa iluminar muito bem. A primeira coisa que eu entendo é que essa candeia, ela tem um destino final. E o destino final dessa candeia é o velador, porque é ali que é o lugar dela. A candeia, ela tem um lugar definido. A candeia tem um lugar exato para ela poder ficar. Jesus expõe o padrão dele, dizendo: olha, ninguém que segue os padrões tem coragem de acender uma candeia e cobrir com um vaso ou esconder debaixo de uma cama. Só que esse aqui é o padrão de Jesus Cristo. Esse aqui é o padrão de Jesus Cristo. Só para exemplificar, já aconteceu de vocês mulheres de repente passar em frente a uma loja, ver um vestido lá e você dizer: ninguém teria coragem de vestir essa roupa, de tão chamativa que ela é, de tão feia que ela é. Você impõe o seu padrão dizendo: ninguém teria coragem de vestir esse vestido. E aí, por incrível que pareça, passa algum tempo, você vê alguém vestido com aquele mesmo vestido. Por quê? Porque aquele padrão não é o seu padrão. Para você, aquele vestido é feio. Pra gente, homem, a gente passa numa loja, a gente vê um tênis e a gente vê aquele tênis suado. A gente fala: mano, ninguém teria coragem de calçar esse tênis não, porque pensa no calçado suado. Só que passa algum tempo, a gente vê alguém vestido com aquele calçado. E aí a gente entende que o nosso padrão não é o padrão de outras pessoas. O padrão que nós estabelecemos não é o padrão de outras pessoas. Só que aqui exatamente Jesus está fazendo isso. Jesus está estabelecendo um padrão, assim como eu e você, dizendo: olha, ninguém teria a coragem de acender uma candeia e cobri-la. Só que aí, para a gente poder entender isso aqui, como eu disse do vestido, como eu disse do tênis, sempre tem alguém que vai querer fugir do seu padrão. Sempre tem alguém que vai querer fugir do seu padrão estabelecido. E aí nesse texto aqui, a pergunta que paira para nós, a pergunta que calou meu coração, que parou meu coração, é: quem seria capaz de querer fugir dos padrões de Jesus Cristo? Por quê? Porque Jesus está dizendo: olha, ninguém. Ele está garantindo que ninguém, pela obviedade, ninguém teria coragem de fazer isso. Mas de contrapartida, ele vai dizer: olha, quem quiser
ir na contramão dos meus padrões, ele vai fazer algumas coisas. E aí Jesus vai utilizar 2 objetos. Primeiro um vaso e depois uma cama. Lendo, miuçando esse texto aqui, eu vi que a pessoa que vai seguir o contrário do padrão de Jesus Cristo, ele vai utilizar um vaso e vai utilizar uma cama. Só que lendo isso aqui e parando para pensar, eu queria que você pensasse comigo. É meio fora de ótica, meio fora de lógica a gente acender uma chama, acender uma candeia e querer cobrir com um vaso. Por quê? Porque se eu cobrir com um vaso, certamente aquela chama vai apagar. Que sentido faria acender uma chama, acender uma candeia e cobrir com um vaso com a intenção de apagar? A primeira coisa que eu quero dizer para nós aqui, que você é uma candeia na mão de Jesus Cristo. Não, eu vou melhorar. Jesus Cristo e a sua palavra sempre nos ensinou que nós deveríamos ser luz por onde a gente passar. Vocês é a luz da terra. Você é a luz desse mundo e o sal da terra. Jesus sempre nos deu direcionamento para que nós possamos ser luz. E o que eu estou pregando para você aqui, eu estou dizendo, Jesus te preparou para ser candeia, para queimar pela presença dele, para guiar pessoas perdidas no caminho das trevas. Deus acendeu a nossa chama, Deus acendeu a nossa candeia, Deus acendeu, colocou fogo em nós, o fogo que nós recebemos aqui. Deus acendeu nos nossos corações a candeia no mundo espiritual. E a pergunta que paira para nós é: quem é que tem a intenção de querer fazer essa candeia apagar? O primeiro objeto que Jesus vai usar nessa parábola, ele vai dizer um vaso. Um vaso. Quando nós falamos de vaso, a nossa irmã hoje no devocional aqui falou sobre um vaso. Todas as vezes que falamos de vaso na Bíblia, ou é um tratamento diretamente pessoal. Todas as vezes que vemos vaso na Bíblia, Deus está querendo dizer: olha, trata-se de uma pessoa. A gente no mundo mais pentecostal cansamos de dizer: a paz do Senhor, vaso. Que Deus te use, vaso. A gente usa esse pronome para denominar uma pessoa. Jeremias, quando a nossa irmã leu aqui hoje pela manhã, quando o oleiro vai dizer: olha, na mão do oleiro, como um vaso assim sois vós, que posso fazer o que quiser contigo. Apóstolo Paulo ensina Timóteo dizendo: olha, na casa do Senhor há vasos para honra, para desonra, para todos os tipos há um vaso específico. E aí, parando para perceber, parando para analisar esse texto, a pessoa que vai fugir da contramão dos princípios de Jesus vai utilizar um vaso para poder acontecer um assassinato de uma chama. Nossa, Tiago, que pesado é. O que nós lemos aqui para a pessoa que foge dos princípios de Jesus, ela vai cometer um assassinato de uma chama.